E o Eterno disse: Não. Qualquer um que matar Caim será punido 7 vezes mais. O Eterno pôs um sinal em Caim para protegê-lo. Assim, quem o encontrasse não tentaria matá-lo. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8,32. Hoje vamos mergulhar numa das passagens mais paradoxais e, honestamente, mais desconcertantes de todo o livro de Gênesis. Sim, sem dúvida. Estamos mesmo no início da história humana, capítulo 4, versículo 15. O cenário é o mais sombrio possível. Caim acabou de cometer o primeiro assassinato. Matou o próprio irmão, Abel? Exato. E quando é confrontado por Deus, a sentença é dura. Será um fugitivo, um errante pela terra, banido da presença de Deus, da sua família. A reação dele é de pânico total. É de pânico. Ele queixa-se que o castigo é pesado demais e que agora, sem qualquer proteção, qualquer um que o encontre o vai matar. E é aqui que tudo muda. É aqui que a narrativa dá tipo uma volta de 180 graus. Em vez de confirmar a sentença com "ó assim seja", Deus responde com proteção. Incrível, não é? Uma promessa de segurança para o primeiro homicida. É este aparente nó cego entre justiça e misericórdia que vamos tentar desatar hoje. E vamos fazê-lo com a ajuda do texto bíblico, claro, mas também de análises de teólogos como Klaus Westermann e Gerhard von Rad e de excertos de obras como Patriarcas e Profetas e Educação. É um ponto de partida fascinante porque esta passagem não é de todo um detalhe menor. Ela estabelece um princípio fundador para toda a narrativa bíblica que se segue. Certo. Desde o início, a história humana é marcada por esta tensão. Não é? Entre a consequência do erro e a persistência da graça. A ideia que nos vai guiar é precisamente essa. Quer dizer, como é que a misericórdia divina acompanha o ser humano, mesmo quando ele está a sofrer as consequências justas e diretas dos seus próprios atos. Exato, não é uma anulação, é um Exato. acompanhamento. Precisamente. E para percebermos isso, vamos diretos ao texto. Gênesis 4:15. Depois da queixa de Caim, a resposta de Deus é: E o Eterno disse: Não. Qualquer um que matar Caim será punido 7 vezes mais. O Eterno pôs um sinal em Caim para protegê-lo. Assim, quem o encontrasse não tentaria matá-lo. Uhum. A minha primeira reação, e imagino que a de muita gente, é de choque. A resposta a um assassino é uma promessa de vingança multiplicada contra quem lhe tocar. Parece contraintuitivo. Como é que se começa a desembrulhar isto? Bem, o primeiro passo, e isto é crucial, é resistir à tentação de ver a proteção como uma anulação da sentença. Ok. A punição de Caim não é retirada. Ele continua a ser um errante. A sua ligação com a terra está quebrada, ele vive exilado. A consequência do seu ato permanece intacta. E vai defini-lo. Certo, a consequência mantém-se. Pede que essa justiça se transforme num ciclo anárquico de vingança que consumiria a humanidade. E essa proteção não é nada subtil. A linguagem é de uma intensidade. Tremenda, exatamente. Punido 7 vezes mais. Não é um simples, olha, não lhe toquem. Não, de todo. Precisamente. E aqui a simbologia é tudo. O número 7 no contexto bíblico não é um número literal. Representa plenitude, totalidade, um conceito levado à sua máxima expressão. Portanto, é um reforço máximo. É um reforço máximo. Quando Deus declara esta punição sétupla, está a comunicar que a proteção sobre a vida de Caim é absoluta, total. É uma garantia divina com a máxima ênfase possível. É uma forma de dizer: a vida dele, por mais manchada que esteja, continua sob a minha jurisdição. A retaliação está fora dos limites de forma categórica. Não é um aviso, é um decreto. É um decreto soberano. Exato. O que nos leva, claro, à parte mais misteriosa e especulada de toda a história: o sinal. Durante séculos, as pessoas imaginaram o que seria esta marca. Uma cicatriz? Uma tatuagem divina? Sim, houve até interpretações terríveis ao longo da história que tentaram associá-la a características físicas de certos povos. Sim, infelizmente. Mas o texto parece ser deliberadamente vago, não é? E essa vagueza é a chave. É intencional. O teólogo do Antigo Testamento, Klaus Westermann, argumenta de forma muito convincente que o silêncio do texto sobre a natureza do sinal é o ponto mais importante. Porque se fosse importante, o autor teria dito. Exatamente. Se o autor quisesse que soubéssemos o que era, tê-lo-ia descrito. O facto de não o fazer desvia a nossa atenção do o quê para o porquê.
O foco não é no mecanismo físico da marca. Mas na decisão divina que ela representa. Isso mesmo. O sinal não é o protagonista. O protagonista é o ato de Deus que o coloca ali. Portanto, o sinal era menos um objeto e mais um símbolo da promessa. Era a prova, digamos, visível de uma proteção invisível. Quem olhasse para Caim, por causa daquele sinal, saberia que ele estava sob uma proteção divina especial, mesmo sendo um prescrito. Perfeito. O sinal funcionava como um testemunho público da palavra de Deus. Comunicava a todos: este homem foi julgado por mim e a sentença foi dada por mim. A vingança não vos pertence. O que nos leva ao coração do problema que Deus estava a resolver aqui. Que não era apenas salvar a vida de Caim. Era algo muito, muito maior. É isso que me fascina nesta passagem. A minha leitura inicial foi sempre a de que Deus estava a ser estranhamente leniente com Caim. Mas a ideia de que a ação de Deus não era primariamente sobre Caim, mas sobre a própria humanidade, muda completamente a perspectiva. Que perigo maior é que esta intervenção estava a evitar? O perigo era o da espiral de violência. A humanidade estava literalmente na sua primeira geração após o Éden. O primeiro grande conflito social termina em fratricídio. Certo. Se a resposta a esse assassinato fosse mais assassinato, ou seja, vingança de sangue, que precedente seria estabelecido? A humanidade mergulharia desde o seu nascimento numa cadeia interminável de represálias. Mataste o meu irmão, por isso eu mato-te, depois o teu irmão mata-me a mim. Seria a lei da selva, institucionalizada como a primeira forma de justiça humana. Exato. Deus estava a cortar o ciclo antes mesmo dele começar a girar. Estava a legislar não apenas para aquele momento, mas para o futuro da civilização. Precisamente. O que Deus estabelece aqui é um princípio revolucionário. A justiça pertence a Deus, não à vingança humana. Ele julga o pecado de Caim com severidade, mas recusa-se a permitir que a retaliação se torne norma social. O académico Gerhard von Rad, na sua análise a Gênesis, destaca precisamente isto. E o que é que ele diz? Ele argumenta que a proteção a Caim demonstra que o propósito divino não é a destruição imediata do culpado, mas a preservação da ordem e a contenção do mal. Isso faz todo o sentido. Então, o sinal não era um cartão de saída da prisão para Caim, Não. mas sim um regulamento de trânsito para a humanidade? Impediu um choque em cadeia? Essa é uma analogia perfeita. A morte de Caim por vingança multiplicaria o pecado. O mal alastraria. Ao protegê-lo, Deus não está a desculpar o mal original, está a contê-lo. Certo. Está a dizer que o mal não terá a última palavra. O juízo acontece, a consequência é real, mas o caos não reinará. A intervenção divina não ignora o crime. Pelo contrário, leva-o tão a sério que age para limitar a sua propagação, o seu poder destrutivo sobre a história. O que nos leva a uma questão central. Como é que estas duas realidades, punição e proteção, juízo e graça, conseguem coexistir no mesmo ato divino, no mesmo instante? Na nossa mente tendem a ser opostas, não é? Ou se tem uma ou se tem a outra. E é aí que esta história desafia a nossa lógica mais simplista. Se conectarmos isto ao quadro geral da narrativa bíblica, percebemos que não são ideias contraditórias, mas complementares. Elas revelam a complexidade do caráter divino. Como assim? É assim, a misericórdia não apaga o juízo. Ela atua dentro dele. Caim permanece errante, essa é a justiça, a consequência do seu ato. Ele perdeu a sua casa, a sua comunidade, a sua paz. Mas não fica indefeso. Essa é a graça, a misericórdia. A sua vida é miserável, mas a sua vida é preservada. Exatamente. Ele tem de viver com o seu erro, mas recebe uma oportunidade de viver. A obra Patriarcas e Profetas resume isto de uma forma muito direta e poderosa. A citação é curta, mas diz tudo. Embora culpado, Caim recebeu sinal de proteção para que não fosse morto. É isso mesmo. Nesta pequena frase está toda a atenção que estamos a discutir. Ele é culpado, o facto não é negado, mas, ao mesmo tempo, recebeu proteção. Exato. E essa frase mostra que a misericórdia não espera que a pessoa deixe de ser culpada para agir. Ela acompanha o pecador dentro da própria consequência. Não é uma borracha que apaga o passado, mas uma presença que caminha ao lado da pessoa no presente difícil que ela criou para si mesma. Pois. E isto liga-se na perfeição a outra das nossas fontes, o livro do Educação, que alarga este princípio a uma verdade universal. A misericórdia divina acompanha o ser humano mesmo quando ele sofre as consequências de seus atos. Essa ideia é transformadora, porque muitas vezes pensamos que as consequências são a prova da ausência de Deus ou da sua misericórdia. Pois.
Mas esta passagem sugere o contrário. A misericórdia pode ser mais visível precisamente no meio das consequências. Sem dúvida. A analogia que podemos usar é a de um pai. Um pai amoroso não ignora um erro grave do filho. Aplica uma disciplina, uma consequência, porque isso é necessário para a aprendizagem e para a justiça. Claro. Mas esse pai abandona o filho à sua sorte durante a punição? Não. Pelo contrário, talvez esteja ainda mais atento, garantindo que a consequência seja corretiva e não destrutiva. Garante que, mesmo no castigo, o filho está seguro. É a coexistência perfeita de justiça e graça. Sim, Não como forças opostas, mas como duas faces da mesma intervenção divina, que procura tanto corrigir como preservar. é isso mesmo. E isto transporta uma história de milhares de anos diretamente para o nosso presente. A forma como lidamos com os nossos próprios erros, com as nossas falhas e com as dos outros, é profundamente influenciada pela lógica que escolhemos, a da vingança ou a desta coexistência entre justiça e graça. Absolutamente. Este não é apenas um relato histórico ou teológico abstrato. É um espelho para a condição humana. Mostra-nos que, mesmo no pior de nós, há uma recusa divina em nos entregar ao caos absoluto. E a partir das nossas fontes podemos extrair algumas reflexões muito práticas, não é? A primeira é sobre a nossa percepção dos nossos próprios erros. Há falhas que nos parecem definitivas, que nos fazem sentir como Caim, a clamar que o nosso fardo é pesado demais. Sim, todos nos sentimos assim por vezes. E esta história, no entanto, mostra que mesmo no momento da sentença, a misericórdia pode intervir, não para apagar o passado, mas para proteger o futuro. E um segundo ponto, igualmente importante, é que as consequências são reais e inevitáveis. A graça não é uma desculpa para a irresponsabilidade. Caim viveu como um errante. O texto não suaviza isso. A dor do exílio era o seu dia-a-dia. Certo, a proteção não anulou a dor. Não anulou, mas ao mesmo tempo a possibilidade de proteção também era real. Viver com atenção destas duas verdades, a dor da consequência e a segurança da proteção, é talvez um dos maiores desafios da jornada humana. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais libertador, Deus não aprova o erro, mas também não entrega quem erra à destruição total. Há sempre um limite, uma barreira divina que diz à vingança e ao caos: até aqui podes ir, mas não mais além. É uma afirmação de que a vida humana, mesmo a mais quebrada, continua a ter um valor intrínseco que a Deus se reserva o direito de proteger. Exato. O que nos leva ao pensamento final que sintetiza tudo isto. A graça não ignora o erro. Não é uma desculpa fácil ou uma forma de passar a mão pela cabeça. Pelo contrário, a graça leva o erro tão a sério que se recusa a permitir que ele tenha a palavra final e domine completamente a história de uma pessoa ou da humanidade. É um princípio de esperança. É um princípio de esperança radical, que se manifesta não na ausência de problemas, mas precisamente no meio das consequências mais duras e por vezes mais merecidas. É a afirmação divina de que, mesmo depois do pior que podemos fazer, a história ainda não acabou. O que nos deixa com uma última pergunta. Uma questão que as nossas fontes nos propõem e que vale a pena levar para uma reflexão pessoal e honesta. Não é uma pergunta fácil, mas é essencial. Onde, na nossa vida, temos visto apenas juízo, seja para nós ou para os outros, quando ainda há espaço para a graça?